Alô, meu povo abençoado de Uberlândia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Dirceu Neto, aqui de Floriano, no estado do Piauí, e eu me encontro aqui atendendo um convite muito especial da irmã Gideilda Santos, a serva de Deus, e eu quero agora trazer uma palavra aqui, diretamente para todos vocês que estão aqui no Canção para o Coração. Todos os que estão envolvidos nesse projeto Canção para o Coração, Deus ele tem uma palavra para você. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite, mas eu peço que você me empreste alguns minutos da sua atenção, porque eu quero compartilhar algo com você. Tá bom? A palavra do Senhor nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo de número 58, está escrito: sede, pois, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gosto muito desse texto, muito, porque esse texto ele é um recado direto de Deus para corações cansados, corações fadigados, corações exaltos, Nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, de crise espiritual, crise de saúde, crise financeira, crise eclesiástica, crises familiares, crises profissionais, crises acadêmicas, e em meio ao tempo tão difícil, as pessoas tendem a ficar desanimadas. As pessoas elas tendem a deixar de fazer planos, as pessoas tendem a deixar de ter esperança no amanhã. E isso é um movimento global, E o que a gente percebe? Que esse desânimo, essa falta de motivação, de empolgação, de esperança, ela tem entrado dentro da igreja e tem alcançado muitas pessoas. Pessoas que antes eram fervorosas. Atenção, integrantes aí do Canção para o Coração. Pessoas que antes eram intensas na obra de Deus, pessoas que eram motivadas, pessoas que não mediam esforços, Pessoas que sempre estavam disponíveis para Deus, para a obra de Deus. Porém, as dificuldades do presente século parece que roubaram um pouco do prazer, da fé, roubou um pouco da animação com as coisas de Deus, E esse versículo que nós lemos aqui no início, ele vai de encontro exatamente a essas pessoas. Porque a gente conhece pessoas que começaram a fazer a obra de Deus e elas pensavam que, olha, eu vou fazer a obra de Deus para eu não ter nenhum tipo de problema na minha vida, Eu vou servir a Deus para eu me ver livre das crises. E essa pessoa percebeu ao servir ao Senhor que as crises elas não deixaram de acontecer. Pelo contrário, em algumas situações as crises se intensificaram. Porque isso faz parte do Evangelho. Esse Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho da cruz, ele é um Evangelho que requer de nós disponibilidade ao sofrimento. O Senhor Jesus ele já nos alertou dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter aflições. E Jesus não falou isso para ímpios, Jesus falou isso para os seus discípulos.
Nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas eu não quero que vocês desanimem, não. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E eu venci lá atrás. Para que hoje você também possa vencer. Eu já aconselhei cristãos que desanimaram de fazer a obra de Deus. Porque disseram, olha, eu não... A minha vida não melhorou, né? Eu não tive grandes ganhos fazendo a obra de Deus, mas eu quero dizer para você que o mundo que crucificou a Cristo não vai aplaudir o discípulo de Cristo. O mundo que crucificou a Cristo não vai estender um tapete vermelho para o servo de Cristo passar. Pelo contrário, ele vai perseguir. Jesus ele disse assim, antes de odiarem a vocês, eles odiaram a mim. Eles odiaram a mim. Então não espere ser amado por um mundo que odiou o seu Jesus, né? E alguns vêm para Cristo talvez para se ver livre das dificuldades ou para serem aplaudidos, né? E a gente começa a trabalhar e os aplausos não vêm porque o mundo não aplaude o servo de Deus, e a ausência de dificuldades também não acontece porque, como eu já expliquei, isso não é uma promessa bíblica. E na ausência de aplausos, na não ausência de problemas, isso somado a tudo que a gente está vivendo agora, tem levado vários irmãos a se desanimar, a se entristecer. E como existem pessoas que estão desanimadas. Como existem pessoas que estão pensando que não vale a pena prosseguir, sendo intenso no Senhor e na obra do Senhor. Eu já vi crente dizer, eu não largo o meu Senhor, mas eu estou desanimado com a obra. E eu quero dizer que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você que está desanimado, independente de qual seja o motivo do seu desânimo, sede, pois, firme, constante e sempre abundante, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você já fez para Deus está guardado. E a Bíblia Sagrada nos diz que haverá um grande dia em que o Senhor vai te chamar pelo seu nome e tudo que você fez para Ele, Ele vai te presentear com galardão, com glória. Porém, o nosso troféu, ele não é corruptível. O nosso troféu, ele não é material. O mundo, os atletas olímpicos, Paulo disse, eles se esforçam, eles correm para receber um troféu de ouro, de prata, de bronze nas Olimpíadas, mas é um troféu que o tempo desgasta. É um troféu que ladrões podem roubar. É um troféu que a ferrugem pode comer. É um troféu que a traça pode comer. Porém, a igreja, mesmo não sendo aplaudida e mesmo diante de dificuldades e de coisas que de fato nos entristecem, nos desanimam, a igreja continua avançando. Por quê? Porque o nosso troféu, a nossa recompensa, ela vem da mão do Senhor. E nós combatemos pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O troféu que nos espera é um troféu incorruptível. Se você for fiel até a morte, se você não olhar para trás, como fez a esposa de Ló, que olhou para trás e perdeu o privilégio de receber esse troféu. Se você for firme, constante, sempre abundante, se você der ouvidos para a voz do Senhor que está lhe dizendo, tudo que você fez não é vão, está guardado. Se você prosseguir, você vai perceber que o troféu de glória é muito maior do que as dificuldades e os desânimos que você tem enfrentado. O apóstolo Paulo ele disse assim, as tribulações do presente século não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. As pessoas podem não estar vendo,
As pessoas podem não estar valorizando o que você está fazendo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está vendo tudo. E se você realmente faz para Ele, você não vai deixar de fazer. Você não vai deixar esse desânimo te parar. Você não vai deixar essas crises te desanimarem. Você serve um Deus que é vivo. O mundo está em crise, porém Deus não está em crise. Os homens foram pegos de surpresa nessa pandemia, porém o teu Deus não foi pego de surpresa. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o Senhor. E se você continuar crendo nele, se você continuar dependendo dele, se você continuar servindo a ele, você vai ver que a graça dele te basta. E que mesmo que o mundo se acabe, você permanece preservado, guardado, mesmo que as coisas estejam desmoronando ao seu redor. Vá em frente, seja firme, seja constante. Quem te chamou é quem te sustenta. Vale a pena servir a Deus e vale a pena trabalhar para Deus. Vale a pena emprestar os nossos talentos para Deus. Então, atenção, toda a equipe, todos os irmãos aí que participam do Canção para o Coração, Deus está vendo a intensidade de vocês. E tudo que vocês continuarem fazendo para a glória de Deus, naquele grande dia, vai ter galardão. E se eu fosse você, eu não abria mão disso. Não abra mão do que Deus te chamou para fazer. Não abra mão do seu chamado. Tá bom? Vai valer a pena. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Um abraço para todos vocês. Um abraço para a cantora Gideilda Santos, aqui do pastor Dirceu Neto e de toda a Igreja Assembleia de Deus Missão Floriano, Piauí. Fica firme, porque eu quero te ver no céu. E eu quero ver você recebendo o galardão naquele grande dia. Porque mesmo no meio da crise de 2020, 2021, você não deixou de trabalhar para o teu Senhor. Um abraço. Tchau, tchau.